Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, meu nome é Jefferson Medeiros e você vem comigo porque você está no Jeff Podcast. Então, hoje no Jeff Podcast eu vou trazer uma grande amiga. Eu não sei se vai ser realmente uma entrevista ou se vai ser uma consulta, né? A Maíra Mendes, que ela é psicóloga, especialista em psicopatologia clínica, não é isso? Doutorado pela Universidade de Melbourne. Pô, achei legal. Foi bom e não foi, porque quando você saiu e a gente se perdeu por um momento. E primeiro, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Jefferson. Que felicidade estar aqui, né? Um momento muito esperado. Sim. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. E, Maíra, eu queria começar com você. O assunto de hoje é mudança de carreira. E eu acho que é uma coisa interessante que a gente ainda nos bastidores, a gente estava falando muito sobre isso. Que as pessoas agora, nessa época de pandemia, elas tiveram muito tempo para repensar na vida. Casamentos foram acabados. E a mudança de carreira foi algo que veio bem forte. Foi isso que você viu no seu consultório? Exatamente, Jefferson. É um momento muito curioso, né, para nós profissionais de saúde mental e acredito que isso vai criando um corpo, né, ao longo do tempo. A gente ainda está percebendo quais são as consequências a nível de saúde mental da pandemia. E é exatamente isso. Como a pandemia ela quebrou os nossos alicerces em termos de distração, de rotina, daquilo que a gente sabia que ia acontecer, as pessoas começaram a olhar para o que elas não queriam olhar, né? Elas começaram a, de fato, olhar para dentro, ou no momento em que tirou esse modus operandi de piloto automático, né, que a gente vive diariamente, elas começaram a se questionar, talvez até questionamentos que já existiam, mas que elas não queriam pensar. E isso vai, claro, para todas as áreas, mas a gente pode aqui focar no campo do trabalho, né? Maíra, e quando a gente vai falar sobre esse assunto de mudança de carreira, todo mundo acha que quem muda de carreira é assim, um dia acordou, abriu o olho e falou assim, cara, eu vou mudar de carreira. E aí agora, beleza, então para tudo, eu vou lá agora passar no RH, pedir já minha conta e vou embora. Como é que é essa transição de mudança de carreira que você observa no dia a dia? Realmente não é assim que costuma acontecer, né? De fato, existe um movimento de percepção do que a pessoa está fazendo, de uma insatisfação do que ela está fazendo e muitas vezes começa do eu sei que eu não quero, eu não quero fazer mais isso. E aí vem um outro momento que é ok, então o que eu quero fazer? E esse processo, claro que depende muito da história de vida da pessoa, pode demorar a vida inteira, né? Pode demorar alguns meses, pode demorar alguns anos. E isso depende muito da capacidade de se perceber e também da liberdade de atuar em cima disso. E quando a gente vai falar sobre a mudança de carreira, onde a pessoa começou, que você falou, principalmente agora na pandemia, observar, qual o momento que você acha que a pessoa... Desculpe, não é nenhum momento. O que vai levar realmente essa pessoa desse não quero, a dar o próximo passo e dizer assim, pô, peraí, agora eu vou construir alguma coisa? Existem alguns elementos internos que são importantes de estarem alicerçados, fortalecidos, e um deles é a autoconfiança. Então, a insatisfação, o desprazer, ele pode ser um motivador, um mobilizador para a mudança, mas ele não se sustenta. Ele faz com que a pessoa fique com raiva, fique frustrada e gera uma energia, ok, eu vou. Mas se não houver autoconfiança, se não houver um motivador de segurança, e a gente vai falar, eu quero muito falar sobre valores, a pessoa ela vai dar um tiro e ela trava. Porque, de fato, para no caminho, eu não consigo, eu não sei se eu não quero isso, eu também não sei o que eu quero, está muito difícil, se frustra e volta, ou simplesmente paralisa, né? E quando a gente vai falar sobre mudança, é uma conversa que a gente ouve, e você também é coaching, que a gente fala sobre propósito.
Assim, não, eu vou viver do meu propósito. Cara, tudo é propósito. Você consegue definir para mim o que é o propósito? Propósito é um termo muito genérico hoje em dia, né? E acaba perdendo um pouco da essência. O propósito, se a gente olhar para o dicionário, é uma finalidade, é aquilo que se busca. Mas quando a gente olha propósito de vida, aí a coisa é mais profunda, né? É diferente. O propósito de vida é aquilo que você quer alcançar, independente do como. Sabe quando a gente... Eu quero mudar de carreira. Eu quero mudar de carreira, eu quero sair da psicologia, eu quero ir para a culinária. Isso é o como, não é o quê. Sim. Eu quero mudar, eu quero sair da psicologia e eu quero ir para a culinária porque eu quero sensibilizar, emocionar pessoas, porque eu quero trazer uma saúde para as pessoas. Isso é propósito. É quando a gente realmente entende o que a gente quer fazer baseado no que é importante para a gente, que são os valores, independente do como. Por isso que a crise, qualquer crise que a gente possa tá entendendo, ela pode ser um impulsionador positivo, porque ela tira o como, mas se você tiver a noção do que, você muda a rota e atinge o teu propósito. Uma pergunta que eu vou te fazer aqui, ó, eu acompanho sendo professor de faculdade, e olha só, dentro da medicina, tá? Muitas pessoas vivendo o propósito dos outros. E isso frustra. Eu já tive alunos que terminou a faculdade de medicina, chegou pro pai, tá aqui o diploma que o senhor pagou, que o senhor queria, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser designer, eu quero ser arquiteto. Cara, completamente. Você vê muito isso no seu dia a dia também? Perfeitamente, perfeitamente. E eu diria que hoje nós vemos mais mudanças de carreira, mais pessoas fazendo isso, exatamente porque hoje existe um espaço para repensar. Então, por isso que pessoas de meia idade estão considerando isso, porque hoje elas se veem culturalmente, socialmente, na permissão de repensar esses caminhos que foram trilhados não por eles, né? Não por ele. Então, eu ouço muito isso. Eu fui tutelado pelo meu pai, pela minha mãe. Eu nunca fui protagonista da minha vida. Eu nunca pude realmente sentar na cadeira, né, do piloto e seguir. E hoje eu quero isso. Então é muito significativo, né? Hoje nós temos uma sociedade permissiva nesse sentido, mas que também para as pessoas que estão começando uma carreira é extremamente difícil. Porque hoje já não tem uma orientação mais específica, mais estruturada, e faz com que o jovem fique agora. Eu posso tudo, mas eu não sei exatamente o que eu quero, né? Entendi. Então, para cada geração, a gente vê o quanto que isso pode impactar, né? Eu tive me pediram para dar uma palestra outro dia, que eu achei muito bacana, que era o encontro das gerações dentro da medicina. E foi interessante porque os professores que estavam lá eram os meus professores, então o pessoal tudo baby boomer, alguns da geração X comigo, pouquíssimos Y que já chegaram a ser preceptores hoje em dia. E aí é isso que eu ia te perguntar, quando eu vejo que é o seguinte, antigamente, vamos dizer, numa empresa, vamos falar para as pessoas genericamente entenderem, os baby boomers, a geração do meu pai era 10, 15, 20 anos dentro de uma empresa, difícil até mudar no máximo uma vez mudava de uma empresa para outra. A minha geração, 5 anos, você galgou, não chegou, bacana, então vou mudar de empresa porque não chegou. Hoje em dia, quer dizer, até uns anos atrás, 2 anos, a molecada nova é o seguinte, não cheguei onde eu queria, deu 2 anos, ela sai e vai embora. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, o quanto é que a resiliência também, porque a gente sabe que a coisa não vai acontecer da hora para outra, existe tudo que a gente acha que a gente é bom, depois que a gente cria maturidade, a gente vê que o momento ali não era bom. Como é que você vê essa diferença de gerações dentro do seu consultório? Perfeitamente, é isso mesmo que acontece. Enfim, hoje nós temos um grande problema, e eu digo um problema público a nível de saúde mental, que é essa baixa tolerância à frustração. Então, numa sociedade em que se preza, você precisa ser feliz, você é o responsável por isso, tá? Você tem toda a capacidade, primeiro encontro com a dificuldade, eu não sou
capaz, eu não quero, eu vou para outro caminho, isso está muito difícil. E eu diria até que essa dificuldade, essa resistência, às vezes nem chega no mercado de trabalho, ela para na faculdade, que a pessoa está pensando, eu quero ser médico porque é bacana, porque ganha dinheiro, porque trabalha lá com, enfim, né, com status ou com vidas. Aí chega no primeiro semestre, primeiro período, estudando coisas... Anatomia que não tem nada a ver, fisiologia. Falou, cara, eu quero pegar, eu quero dar ponto. Exatamente. Não, isso daí eu não sei, eu não quero, eu não gosto, né? Então, é aquela busca é o hedonismo, a busca pelo prazer, pela satisfação imediata e sempre. Então, eu acho que pensando na saúde pública e atrelada à educação, o quanto que nós precisamos capacitar esses jovens para realmente trabalhar na resiliência. A resiliência, ela é a chave, inclusive para a felicidade, para o sucesso, para o bem-estar psicológico. Sim, então, o quanto que nós não podemos... não que não podemos, nós podemos, mas nós não devemos fazer mudanças na nossa vida baseadas em frustração. Como eu falei, nós temos 2 campos de motivação: a busca pelo prazer ou a fuga pelo desprazer. A fuga do desprazer, ela é um tiro muito curto, né, e não gera mudanças sustentáveis. Então, nós realmente precisamos alimentar os jovens de uma capacidade, de um empoderamento que está tão em voga, né? Mas também entendendo que isso é construído e que a resiliência, a capacidade de persistir, a capacidade de se submeter ao processo por causa de um propósito maior, isso é fundamental. E você falando isso, eu lembro muito bem que durante a minha carreira médica eu tive que morar 2 anos em Goiânia e foram os 2 anos mais difíceis para mim. Mas só que eu tinha certeza que aquele tinha começo, meio e fim. Então, eu lembro, a minha esposa estava comigo de dizer assim, poxa, cara, o último ano, que seria teoricamente para ser o mais tranquilo, foi um ano mais difícil, pesado, muito trabalho, muita responsabilidade. Só que eu vejo a falta da resiliência hoje em dia, porque assim, eu sabia para onde eu queria ir, eu tinha um foco. E quando você vai atrás do foco, você sabe que aquilo dali vai ter dificuldades. E para mim, é engraçado que uma vez um aluno veio me perguntar, falou assim, cara, para mim, desistir nunca foi opção. Então, assim, eu sabia muito bem o que eu queria. Eu sabia que ia ter que passar. E pronto. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Existe um endpoint, existe uma idade? Qual é a idade no dia a dia que você vê que, cara, chega naquela idade, é uma fase que antigamente se falava a crise dos 50 e diminui para a crise dos 40. Existe isso aí hoje em dia? Olha, eu não sei se eu ousaria dizer, né, que existe uma idade que isso acontece, uma idade crítica. Mas o que eu consigo te falar é que eu experimento, junto com os meus pacientes, essa reflexão sobre a vida e essa permissão de mudar em todas as idades. Eu acompanho jovens, eu acompanho pessoas de meia idade e até idosos, né? Idosos que pensam, olha, eu não quero mais esse casamento de 40 anos, de 50 anos, eu não quero mais esse trabalho, eu quero aproveitar tudo isso que eu aprendi para algo mais, né? Para uma coisa diferente e com a qual eu me identifico. Então, isso é muito, muito fantástico de acompanhar. Mas, botando o pé no chão, o que pode ajudar numa mudança de carreira? Perfeito. É importante se perceber num estado emocional adequado. Então, como eu falei, muitas pessoas, por problemas emocionais ou por situações críticas que estão passando, elas simplesmente não conseguem gerenciar isso internamente e elas acham que mudando o cenário externo vai resolver. Isso é um grande problema, porque elas vão levar para outra carreira, para o outro trabalho, a insegurança, vão levar situações, dores que elas não resolveram para esse lugar, ela vai provavelmente projetar, ou ela vai falar, se eu não conseguir aqui, eu vou conseguir ali, e não vai conseguir
se adaptar ou lidar com frustrações, com dificuldades, porque a primeira dificuldade vai dizer, olha só, como eu não consigo, então vai bater naquela crença limitante. Então, é muito importante que ela esteja ciente do seu estado emocional e trabalhando isso. O outro ponto é ela identificar os valores. E é interessante, quando a gente fala de valores, a minha abordagem é a TCC da terceira onda, terceira geração, que se chama ACT, Terapia de Compromisso e Aceitação, ACT em inglês. E nós trabalhamos nessa busca por um bem-estar psicológico, por uma saúde mental a partir da vivência dos valores, porque são os valores que vão determinar as nossas mudanças, né? Então, imagina que tem um profissional numa empresa em que tem como valor principal a honestidade e o segundo, o dinheiro. Tá? O dinheiro, o sustento financeiro, a estabilidade financeira. Então, se essa pessoa estiver numa empresa em que ela consegue identificar na empresa problemas de honestidade, ela vai viver um sofrimento gigantesco e vai querer sair, porque o dia a dia dela vai confrontar com o que é mais importante. Tá? Honestidade, então ela vai querer e ela vai precisar realmente repensar essa escolha de estar lá. Então, nós precisamos entender quais são os nossos valores, porque eles que nos dão o drive, eles que nos dão a satisfação e o entendimento de que nós estamos vivendo algo que fala sobre a gente. Só que esses valores, eles também mudam. Então, por exemplo, pessoas que buscavam muito, tinham como valor principal o sustento financeiro, chegam, já têm todo o sustento financeiro, aí olham, ok. E agora? E agora? Eu já cheguei, mas eu tenho uns 40 anos, cheguei no topo, e o que eu faço da minha vida? Então, os valores, eles mudam de hierarquia. Então, talvez não seja mais o sustento financeiro, mas seja a realização ou a reciprocidade, ou ajudar o outro, ou, enfim, a família, né? Então, é importante estarmos alinhados nisso, porque isso vai dar o propósito. Então, não é exatamente o como chegar, mas é o que você quer alcançar. Não, interessante quando você fala sobre isso, eu vou botar aqui valor, vou fazer um paralelo e eu queria que você explicasse se tem algo a ver. Mas quando a gente fala... Uma vez eu ouvi um amigo falando assim, Jefferson, o problema todo é que o que é o sucesso para você é diferente para o outro. Então, assim, às vezes as pessoas vão atrás de um sucesso e até o sucesso é mutável. Se você perguntar para mim há 10 anos atrás, o que eu tenho hoje em dia, eu tenho um sucesso. E de repente eu estou aqui conversando contigo no podcast e achando que o sucesso agora é esse podcast crescer. Então, assim, tudo é mutável, né? Absolutamente, tudo é mutável. A Raul Seixas já falava sobre metamorfose ambulante, exatamente isso. Mas quando você fala, a gente falou sobre valor e sucesso, isso anda junto? São a mesma coisa? Existe um paralelo? Sabe que sucesso é um valor, né? Mas como você falou, cada valor ele é individual. É a forma como você internalizou. Interessante, porque o valor do dinheiro ele é completamente subjetivo, complexo, porque isso também fala sobre a forma como uma sociedade entende, né? Sim. Nós, profissionais da saúde, não sei se você vivenciou conscientemente isso, mas nós tínhamos a coisa de, olha, nós precisamos ajudar as pessoas, mas ganhar dinheiro em cima da dor e sofrimento do outro não pode. Então, eu acompanho e ajudo profissionais de saúde para lidarem melhor com esse valor, para flexibilizar, para repensar esse valor de uma forma em que ele atinja talvez o valor que ele tem de sucesso, de realização profissional, e não fira essa ideia que ele tem do dinheiro como algo negativo, né? Como algo às vezes até subversivo. Então, como isso é interessante, né? Não, e eu fiz faculdade na Universidade Federal, residência também, e quando eu fui fazer a especialização, era em hospitais que a gente trabalhava com SUS. Então, quando você trabalha com SUS, você é doutrinado e catequizado de que o dinheiro não é importante. Mas quando eu brinco dizendo que quando você vai ver Hipócrates, na época de Hipócrates, as pessoas batiam na porta dele, levava porco, levava tomate, levava tudo.
Cara, ninguém nunca levou nada lá em casa. Não, minto. Eu já ganhei um pato maravilhoso. Só que o pato vivo, tá? Jogaram lá dentro de casa, a mamãe, cara, ficou louca, que o cachorro saiu atrás correndo do pato. Mas eu vejo isso também dentro da medicina, a dificuldade que as pessoas têm de lidar com isso. E é engraçado que eu falo muito até para os meus alunos. Falo assim, olha, o dia que você entender que o dinheiro vai ser consequência de tudo que você plantar, porque as pessoas já estão olhando na colheita. Eles estão esquecendo. Exato. Aqui na frente, aqui primeiro que eles têm que plantar. Então, quando você fala que o alicerce, voltando ao assunto, quando você fala sobre o alicerce, os valores é que dão alicerce, o sucesso é uma das coisas, o dinheiro entra também como um dos valores ou não? Se for da pessoa, né? Se for da pessoa. Eu também acompanho alguns profissionais que conseguem viver o valor da autonomia no trabalho, o valor da realização, do compromisso, mas eles batem numa questão financeira assim, concreta, não é? E aí realmente tem que repensar isso. Muitas vezes não é uma questão de mudança de carreira, mas é de pensar, ok, então como você vivendo os seus valores de autonomia, de compromisso, de realização, continuar vivendo isso, mas de que forma você pode viver o que a vida concretamente traz como desafio? Como viver uma educação financeira, uma segunda renda, como assim, trazer isso para a sua vida, não é? De uma forma possível, sem que também te fira. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Uma dúvida que eu tenho minha, tá? Consulta grátis. Vamos lá, consulta grátis. Eu sempre penso muito nisso. Mudar ou adicionar? Vou te explicar por quê. Uma vez meu filho, o Vini, estava perguntando da Juju o que é que ela queria ser quando crescer. Aí ela disse que, olha, primeiro eu vou ser cientista, depois eu vou ser isso. E aí ele falou assim, peraí, olha só. O papai é médico, o papai é professor, o papai está na rádio, o papai agora tem podcast. Então, assim, existe realmente a necessidade da pessoa toda hora dizer assim, não, agora eu largo tudo e vou para outra? Ou você no dia a dia, como é que você lidar com isso? Dizer assim, peraí, você tem pontos fortes, você tem coisas bacanas, o que você tem é legal, por que você não tem isso aqui como plano B, ou que corra paralelo, ou que, olha, aproveita tudo isso que você tem e vai para algo que realmente, isso que você já juntou, de ser comunicador, de ser uma pessoa que tem um network bom, como é que você vê essas mudanças? Jefferson, quando um paciente chega para mim, né, tanto num processo terapêutico quanto até num coaching vocacional profissional e fala, eu quero mudar de vida, eu quero deixar tudo para trás e eu quero começar uma coisa nova, eu já levanto aqui um pontinho de interrogação, cara, essa pessoa não está de bem com a vida dela e a gente precisa verificar isso. Porque isso já me dá um sinal, né, geralmente é isso, de que a pessoa ela está tentando superar uma vivência traumática, uma vivência dolorosa, tentando mudar tudo, inclusive a ideia de ser quem ela é. E essa mudança ela não vai ser positiva, né? Ela não vai conseguir. É a mesma coisa de uma pessoa que está querendo emagrecer, né? Ela precisa se aceitar no peso que ela tem para que ela consiga fazer o processo de mudança. Não é se aceitar quando ela emagrecer. Então é a mesma coisa. Existe um processo muito necessário para você mudar de carreira, é você entender o que você leva de você, da tua história, que é super positivo. Então, o quanto que... A gente estava até conversando, né, antes desse momento, o quanto que é importante entender quais são as capacidades que você desenvolveu ao longo da tua vida. O que do teu ofício hoje você pode levar em termos de habilidade, em termos de experiência, que vai te ajudar numa carreira. Ai, Maíra, mas é completamente diferente. É de humanas para exatas. Você está levando a tua bagagem. Você está levando a tua capacidade de se relacionar com pessoas. Você está levando o teu compromisso com o outro. Você está levando, enfim, a tua habilidade manual,
você está levando a tua noção de gestão. Então, isso é muito importante. Quando a gente vai falar sobre essa mudança, eu vi muitas pessoas falando o que você falou. Chegou na época de pandemia, para tudo, não gosto, vou mudar e, poxa, eu vou viver do propósito. A gente já falou sobre isso, só que a pessoa não tem propósito. E aí, como lidar com isso? Porque ela só veio ferida, já sabe o que não quer, sabe que quer mudar de vida, mas ela não vê o propósito. Aonde é que você leva ela? Essa é uma pergunta intrigante, porque, de fato, a psicologia ela se ocupou por décadas, só olhar para minimização ou eliminação do sofrimento psicológico. Nós estamos aqui há 30 anos apenas pensando em fazer diferente, pensando em, e para aquelas pessoas que não têm um diagnóstico, elas não têm um transtorno mental, elas não têm um sofrimento, mas elas não têm um sentido. Sim. Elas não têm um propósito, elas não, simplesmente a vida delas, aquele barco à deriva. E elas têm consciência disso. Então, a gente faz um processo, Jefferson, que é difícil até de descrever, aquela coisa de comer o tucumã e explicar o que ele é. Né? São completamente diferentes as coisas. Mas é um processo de identificação do que está acontecendo, de revisitação da vida, de aceitação. Quando a gente faz isso, e isso inclui muitas vezes um processo de perdão, um processo de cura, né? É aí que a pessoa consegue, por uma autopermissão, pela experiência da gratidão, ela consegue entender quem ela é, o que ela está fazendo aqui, né? E para onde ela vai enquanto indivíduo, enquanto ser único, enquanto alguém especial dentro do meio em que ela vive. E outra coisa, Maíra, quando a gente vê no dia a dia, e hoje em dia, infelizmente ou felizmente, a mídia social, e vamos pontuar, Instagram, todo mundo belo, bonito, magro, viagens internacionais. E aí a gente vai falar sobre um padrão de felicidade. Primeiro eu quero saber de você. Quando a gente vai falar eu sou feliz ou eu estou feliz, a felicidade é algo que você vive plenamente todo dia, você já acorda feliz, bom dia sol, bom dia mar, ou é uma coisa que você tem pontos de felicidade durante o seu dia e aí você vai somar onde você vai ter mais ou menos felicidade? É também uma pergunta muito interessante, porque aí a gente iria para a filosofia e precisaria de mais tempo. Quantas horas nós temos aqui? Mas pode filosofar, horas? Fica à vontade. Isso é super interessante. Também depende do recorte sociocultural que a gente está. Mas eu diria que está no meio do caminho. Nem na felicidade como plena, como sempre, de euforia, e nem só nos momentos. Está na noção de que a felicidade ela só existe como tal pela consciência do oposto. Né? É aquela coisa do yin yang. Eu não tenho como identificar o belo se eu não conviver com o feio. Né? Eu não tenho como ser feliz se eu entender que eu estou passando também por alguns momentos difíceis, porque a felicidade é uma coisa também, a cultura do vazio, né? Eu atendo alguns adolescentes que são filhos de pessoas muito ricas e que junto com a riqueza vem também aquela bolha de proteção da vida cotidiana, né? Da vida mundana de, olha, meu filho está aqui, ó, protegido, ele não passa por nenhum problema. Aí o jovem, né? O adolescente chega para mim, ai, tudo tão sem graça, né? Tudo controlado, o ambiente está controlado, né? Tá tudo tão sem graça, isso não tem coisa boa, porque não existe o contraponto. Eu diria que a felicidade é isso. Só que não é o que a sociedade prega. Sim. A sociedade prega esse momento utópico, colorido, né? Maravilhoso, hollywoodiano. Não estava bem no roteiro, mas eu ia perguntar, eu aproveito para te perguntar o seguinte: isso também é uma das coisas que faz a gente ver o maior número de pessoas tanto deprimida quanto nas drogas? Sem dúvida, sem dúvida.
Nós vivemos um mundo, né, uma cultura hedonista, líquida, superficial, em que nós precisamos nos injetar prazer, nos injetar dopamina, sendo de uma forma concreta aqui ou experiencial. Então, é algo que a gente pode pensar que é paradoxal, mas ele é lógico pela natureza. É uma cultura iatrogênica, porque ao mesmo tempo em que a cultura prega algo inalcançável, então ela gera o oposto, né? Dessa visão de felicidade. É uma felicidade que esvazia o humano, esvazia o concreto. Então, uma representação da depressão é o vazio. Uma pessoa deprimida, ela simplesmente não encontra sentido em nada. Ela se vê esvaziada de tudo. É uma anestesia extremamente dolorosa. Você estava falando, juro que eu viajei aqui lembrando de uma música do Lulu Santos que fala sobre não existiria luz se não fosse a escuridão. E hoje em dia, eu, em casa até como pai, eu me preocupo onde as crianças e os adolescentes, eles não têm mais aquele momento do vazio. O do vazio era que de noite é a hora que os pais iam assistir novela, que a gente não poderia, então vão para o quarto, é o nada. E nesse nada era tão importante para você pensar na sua vida, de repente para ler um livro, para você botar as coisas na sua cabeça. Só que hoje os meninos não têm mais esse nada. O quanto influencia essa nova geração, esse tudo on demand? Então eu assisto o que eu quero na hora que eu quero, eu vejo o que eu quero, não tem nenhum momento que eu possa estar vazio, eu tenho que estar com o celular na mão. Como é que você vê essa estrutura nova que é um boom em todo mundo? Lá vai eu filosofar aqui de novo. Por favor. Mais algumas horas, eu lhe chamei para isso. O que é vazio, né? Será que esse momento consigo mesmo é o vazio? Ou o vazio é quando a pessoa passa o dia todo navegando num mundo paralelo, que é o videogame, que é o Instagram, que é... Matrix. Da Matrix, não é? Então, o quanto que esses distratores são o próprio vazio, né? E o quanto que o outro é extremamente o preenchimento. É um momento de preenchimento que eu tenho um contato comigo mesma. É aquele ócio produtivo em que eu me percebo. E aí a gente poderia ir para... E é o tema voltando um pouquinho para o tema que a gente... Cara, filosofia... Eu acho que assim, na realidade, assim, se as pessoas entenderem que tudo é filosofia... filosofia e política, não política, você não tem jeito. E essas percepções da nossa vida, que é que você está falando, cara, definir felicidade. O que é felicidade para você? Definir qual é o seu propósito. Definir o que é sucesso para você. Então, essas definições, às vezes a gente não para pensar, mas isso faz uma diferença enorme para você saber para onde você quer ir, você ter certeza do que você vai passar, porque você vai ter resiliência. Quando você sabe muito bem o que você quer, você tem resiliência, porque você tem um objetivo maior, que você tem um foco também, porque você vai chegar. E quando você vai falar sobre mudança de carreira também, existe o foco. Então, a pessoa vai atrás do foco dela. O que você vê que no dia a dia, às vezes, frustra as pessoas quando está nessa mudança de carreira, que tem um foco, mas tem coisas externas que ele não consegue controlar? Como é que o que você consegue observar que é calcanhar de Aquiles de muitas pessoas? Eu diria que é a primeira expectativa de que o plano A ele tem que ser executado e ele vai ser executado. Ou seja, a dificuldade da pessoa de flexibilizar o planejamento é um dos maiores, dos maiores motivos que geram essa quebrada de foco. Né? Agora, imagina, vou fazer aqui uma analogia. Se eu quero ir para o Rio de Janeiro, tá? E eu tenho uma viagem já comprada de avião Manaus, Rio de Janeiro, pela empresa tal. Só que aí deu um problema nessa empresa. Não vai ter esse voo. Então, o que eu faço? Eu quero ir para o Rio de Janeiro.
Então, eu vou para onde? Vou para Brasília primeiro, pego um carro e vou. Enfim, né? Vou para São Paulo e pego um ônibus. Essa capacidade, essa maleabilidade e o entendimento de que nós não controlamos tudo. E nós precisamos... A inteligência está aí, está na curva, sabe? Entendi. De entender, olha, eu sei fazer um planejamento, meu planejamento está maravilhoso. Mas tem coisas que não controlam. Então, o que eu vou fazer? Essa capacidade de gerenciar uma crise é a grande chave. Agora, plano A e plano B. Eu vejo várias teorias, tá? Eu acho engraçado porque a gente tem tanta informação e a gente, querendo fazer contraponto ao outro. E eu já vejo muito isso. As pessoas falam assim, se você tem um plano B, talvez você frustre o seu plano A, porque toda hora você vai ficar olhando para o plano B. Falar assim, isso aqui não der certo, eu vou voltar aqui. Então, assim, você tem que ter o foco no plano A e seguir. Ou você... Aí pessoas que falam, não, você sempre tem que ter o plano B, porque se você... tal. Como é que você vê no seu dia a dia? Porque eu acredito muito nisso. Que mudança de carreira, muita gente quer simplesmente, olha, joga tudo fora, eu quero um plano A e eu vou seguir. E tem gente que vai falar assim, cara, eu vou para essa mudança vai ser o plano B, que eu quero que um dia vire o plano A. Como é que você vê essas duas estruturas? Ótima pergunta. Porque, na verdade, o que diferencia é o que você está entendendo como ponta. O veículo, se eu entender que eu só tenho um caminho para seguir, eu não estou olhando para o destino, eu estou olhando para o caminho, e isso vai me enrijecer, vai me trazer intolerância à frustração, vai quebrar minha resiliência e vai me dificultar no pensamento, né, do gerenciamento da crise e de um plano de contingência. Agora, se eu entender que eu sou focada, eu só tenho um plano A em termos de destino, aí ok, então eu penso nos planos A, B, C, D em termos de como chegar lá. Isso faz toda a diferença. Então, na verdade, eu diria para se ter, só um plano A em termos de destino, mas inúmeros planos para entender o como. O D. Não, a gente brinca que dentro do esporte, dentro do triatlon, a gente tem um plano B que é o seguinte, é exatamente isso. Eu estou numa prova, me preparei, imagino que vou fazer em tantas horas, e furou o pneu. Furou o pneu. Para. Aquele tempo que você achava que você ia fazer, não vai mais. Mas vai chegar. Aí você muda o plano, que é o seguinte, vou chegar. Isso. Agora, dentro da minha opção do que eu tenho, eu vou chegar em tanto tempo e mas acabou. Não desiste da prova, né? Então, pelo menos só troca o pneu e vai, né? Então, é essa flexibilidade diante do que você não tem controle. Maíra, você pessoalmente já teve algum momento que pensou em mudança de carreira ou em algo, um plano B que corresse paralelo ao seu plano A? Que eu sei que a sua cabeça funciona a 1000, não é à toa que você larga tudo, vai para Melbourne, volta agora 2 anos depois. Opa, cheguei. Eu falei, pô, legal, cara. Na verdade, eu fui para Melbourne em 2017, 2018, agora eu estava em Portugal. Eu cheguei faz 2 semanas. Cara, fui fazer pós-doutorado. Foi pós-doc, né? Mas é isso, eu sou uma eterna inquieta, uma eterna insatisfeita no sentido de sempre querer mais. Então, enfim, eu sempre penso em fazer algo, mas não algo diferente que acrescente, não algo diferente que exclua, né? Que mude, que me tire. Então, eu acrescento. Então, sou professora, sou consultora, sou empreendedora, sou psicóloga clínica, né? E pesquisadora. Então, eu acho que é exatamente isso. O quanto que você pode se transformar e acompanhar as tendências, acompanhar até a tua história de vida de forma a ser mais. O meu lema é ser mais, sempre. Não é bom? Olha, Kaliana, minha esposa, que você está ouvindo, que não só sou eu, tá? Não, porque assim, a minha esposa fica assim, cara, o que você vai inventar mais? Porque assim, né, você está ali, consultório e professor, e daqui a pouco começa o triatlon, daqui a pouco começa a rádio, agora está no podcast. Isso. E aí ela fica assim, pô, dá para... Lógico, eu acho que a gente tem que entender também como família, é um momento onde você, às vezes você vai ter que focar coisa maior ou coisa menor, às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa assim, cara, Exato. Isso aqui, nesse Exato. Momento, e o dizer não,
é uma coisa que eu falar perguntar para você. O dizer não é libertador, não é isso? É muito libertador. É muito libertador. E o quanto tem, né, de pessoas que não conseguem dizer não para até agradar o outro, para não vivenciar um cenário temido de abandono, né, de rejeição. Uhum. Mas também tem aquelas pessoas que não dizem não por conta do desafio, é o valor, né? Uhum. É de alimentar aquele desafio de eu consigo. Mas é extremamente importante e saudável a gente dar limites. Eu aprendi com um amigo, o Euler Filho, você trabalha com o Euler Pai? Sim, sim. O Euler Filho, que eu achava interessante porque eu ligava para ele e falava assim, cara, tem uma coisa muito bacana, amanhã às 5 horas eu falava assim, não. E logo no começo me doía tanto. Eu falei, por que não? E aí, outra vez, não. E aí um dia ele sentou para mim, aí ele rindo e falou assim, cara, deixa eu te falar, quando eu te digo não, existe um porquê. Existe, olha, ou eu vou sair com minha família, ou eu tenho um treino, ou eu tenho isso, eu tenho um porquê. Então, assim, aí eu brinquei que eu falei assim, então, quando você disser não, você me diz o porquê. Porque eu dizer não, às vezes para outra pessoa que não entende, ela é frustrante. Se a pessoa não é sua amiga, claro. Não tem noção do que é sua vida, até a gente, quando veio fazer o podcast, pô, maioria aí, como é que a gente vai construir tal? Cara, você falou não, olha, hoje não. Hoje não, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu não consigo conciliar com o que eu precisava. Por conhecer, quando você disser não, não é não, e eu entendo que você está. Mas o dizer não e explicar é importante? É muito. Isso fala sobre comunicação assertiva. O quanto que nós precisamos desenvolver a nossa comunicação assertiva. Isso tem estudos, tá? É psicologia social que mostra que nesse momento em que eu digo não, ou que eu faço um pedido, que eu sei que as chances da pessoa dizer negar, o explicar o porquê aumenta as minhas chances de um resultado melhor, um resultado positivo. Dicasinha muito poderosa do dia. Importante, né? Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Maíra, a gente está chegando no final do podcast e eu sempre pergunto para as pessoas um livro e uma música. Como a gente filosofou muito, eu queria muito que você falasse assim, qual livro que realmente você acha que mudou sua vida? Eu queria que você explicasse. Nossa, me pegou desprevenido. Tinha que ter no checklist. Tinha que ter colocado no checklist. Não, mas se for tudo também no checklist, é o que a gente falou, da mãe. Se eu botar você dentro da bolha, na hora que sair, você vai frustrar. Ai, olha... eu diria vários, assim, mas tem um livro que se chama Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl, que na minha faculdade, rapidinho, eu fiz um TCC que era exatamente a busca da felicidade para pessoas de diferentes classes sociais de Manaus, porque eu sempre tive essa curiosidade, o que fazia as pessoas felizes, né? Então, esse livro é sensacional, principalmente para quem está vivendo alguma crise interna ou externa. Eu diria que é muito interessante e é autobibliográfico do Frankl, que criou a logoterapia. Muito interessante. Música me pegou também. Eu não vou saber, porque eu sou péssima de nomes. Mas tem um filme que chama Vida Selvagem, que toda a trilha sonora, que é do Ed Vedder, é assim, é sensacional. E quando você assiste o filme e você ouve, eu tenho uma experiência visceral com aquilo. Então, eu indicaria... Aí, ó, já dei uma indicação combo. Filme Vida Selvagem com a trilha sonora. Não, o Ed Vedder, cara, eu assisti vários shows do Pearl Jam e saí correndo atrás dele fantástico. Toda vez que vem no Brasil. É de arrepiar. É certeza. Eu e minha esposa, a gente compra passagem, ingresso e vamos embora porque não tem jeito. Maíra, aonde as pessoas vão te encontrar na rede social? Vamos lá. Eu tenho uma empresa, né, uma clínica de saúde chamada Mental Spa Coterapêutico, né? Então você encontra exatamente dessa forma. E a minha conta, que é pessoal, porque é única, né? Mas é mais profissional, é _Maíra Mendes, com I. Cara, e é interessante falar para as pessoas, quem está nos assistindo, primeiro, que eu super indico você... fez parte, e talvez o processo de eu estar aqui te entrevistando foi parte de toda uma construção.
E eu tento quebrar muito na cabeça das pessoas, porque ainda, infelizmente, as pessoas, psicologia e psiquiatria são muito botadas de lado. As pessoas procuram esporte, procuram yoga, procuram várias coisas. E muitas das vezes, quando são amigos, eu falo assim, cara, você precisa de uma coisa. Você tem que ir numa psicóloga. Você tem que se entender, você tem que se conhecer. Porque, assim, quem toca música para relaxar é uma terapia, musicoterapia. É terapêutico, É né? terapêutico, desculpe. É terapêutico. Então, assim, tocar uma música, fazer um exercício, tal. Mas isso não vai resolver os problemas que você precisa e que, às vezes, as pessoas não querem ir num profissional, às vezes até porque elas não querem se ver, né? Elas não querem se enxergar, exatamente isso. Todas essas estratégias, elas são terapêuticas porque elas ajudam a gerenciar as emoções. Mas o que as causa, o que gere, né? O que cria essas emoções, aí é só na terapia mesmo. E eu estou à disposição para isso, ajudar. Maíra, mais uma vez, muito obrigado, meu amor. Valeu demais. Agradeço. E olha, já vai ter uma segunda, já vai ter um convite quando a gente mudar os cenários. Por favor, já anotei aqui. E a gente vai botar também um vinho, vai trazer um vinho. Você escolhe português. Um australiano também. Então a gente traz um Zinfandel, é maravilhoso. Para mim, fecha. O Zinfandel já tá fechado. Tá gravado aqui. E aí a gente vai falar 3 vezes, pode pedir a música aqui, a gente bota um fundo musical e resolve tudo direitinho. Que bacana, ansiosa por isso. Obrigado demais. Eu que agradeço.